Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. Eu estava aqui a confirmar que este requerimento para esta audição foi aprovado no dia 24 de abril. E, como já decorreram vários dias desde o dia 24 de abril, e por isso é que eu fui confirmar, estava a ver se o Chega não se teria esquecido qual era o tema da audição, uma vez que na primeira pergunta falou do IRS, mas na segunda já fugiu para as contas públicas, na terceira já foi para as forças de segurança e as negociações com a função pública, o que me leva a concluir que provavelmente o Chega gostou mais do requerimento do PS para ouvir o Sr. Ministro das Finanças a propósito das contas públicas do que o seu próprio requerimento para discutir esta questão do IRS. E porquê é que gostou mais? Eu percebo porque é que gostou mais. Ciúmes, exatamente. Eu percebo que gostou mais porque esta audição é sobre um objeto que tem a ver com a redução do IRS que já está perfeitamente esclarecida no espaço público. Nós já fizemos inúmeros debates sobre isto, quer no plenário, nas televisões, no Parlamento, já todos os partidos tiveram a oportunidade de esclarecer isto. Mas ainda bem que há mais uma oportunidade para voltar a esclarecer e reafirmar aquilo que já foi dito. Mas vamos então lembrar o histórico. O Sr. Ministro das Finanças recordou aqui bem que havia um documento, que era o Programa de Estabilidade, em que o PS previa, em meados de março-abril de 2023, reduzir apenas em 24 500 milhões no IRS. Era isso que lá estava. Por pressão do PSD, essa redução veio a ser maior porque, em agosto e em setembro, o PSD apresentou no Parlamento e no espaço público a necessidade de irmos mais longe do que a mera redução dos 500 milhões de euros. E, portanto, a primeira nota que eu devo retirar é que foi útil a intervenção do PSD para forçar o Governo de então a vir ao encontro daquilo que era a nossa expectativa. Mas, sobre a questão se há dúvidas, se houve algum engodo, foi a palavra embuste que o Chega utilizou, eu atrever-me a dizer que se houve algum embuste foi o do Chega, que a semana passada disse que estava disponível à frente dos senhores jornalistas, que estava disponível para negociar, mas depois nos bastidores e até já no espaço público esta semana mudou de opinião e diz que já não está disponível para negociar. Se há algum embuste, ficou gravado, tiveram os senhores jornalistas presentes, portanto, é só uma... Aliás, ontem nem tiveram o atrevimento de desmentir, porque isso tinha sido ouvido por muitas pessoas. E, portanto, também o desconforto com esta audição, que eu percebo e bem. Mas há aqui uma coisa, Sr. Ministro, que eu devo perguntar, apelando à sua memória, quando ainda era líder da bancada parlamentar do PSD, ainda não exercia essas funções, e foi preparado o programa eleitoral da AD, o PSD foi o único que quantificou o custo das suas medidas, incluindo as do IRS. É que nem o Partido Socialista, nem o Chega, aliás, o Chega, soubemos que as medidas do programa do Chega custavam mais de 20 mil milhões de euros, não é? Portanto, não sei, iam combater a economia informal, acho que era assim que iam resolver o problema. Portanto, Sr. Ministro, é verdade ou não que o PSD foi o único que, para além do plano macroeconómico, apresentou também o custo das suas medidas e, naquilo que interessa a esta audição, e queria cingir-me a isso, apresentou o custo das medidas do IRS? É verdade ou não? Ou estarei enganado? Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. E para esclarecer se o Sr. Deputado Carneiro estava ou não enganado, a palavra é ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carneiro. De facto, o programa eleitoral da AD tinha um cenário macroeconómico, tinha um cenário orçamental detalhado, por rúbrica de receita e de despesa em contas nacionais, a evolução da dívida pública, foi testado por vários economistas e não ouvi um único economista reputado na nossa praça criticá-lo ou dizer que não era execuível. E nesse exercício de transparência, nós dissemos quanto é que era a nossa estimativa de custo de cada uma das medidas que propunhamos, fosse do lado da receita, aquelas que eu já enunciei, fosse do lado da despesa, o aumento do complemento solidário para idosos até 820 euros em 2028, a criação do complemento solidário único e a reposição do tempo de serviço dos professores durante 5 anos, ao longo de 5 anos, à razão de 20% por ano.
E, de facto, eu creio que esse exercício de transparência está vertido no programa de governo e é esse exercício de transparência que nos fez trazer logo na primeira semana de governo a proposta de redução do IRS, que é exatamente aquilo que nós dissemos e que eu vou ler o que disse o Sr. Primeiro-Ministro no dia 11 de abril, no seu discurso, o discurso está escrito e disponível online, e o Sr. Primeiro-Ministro disse uma redução das taxas de IRS sobre os rendimentos até ao 8º escalão, que vai prefazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos do trabalho dos portugueses face ao ano passado. Fim de citação. E, portanto, é essa proposta que nós trazemos. Mas eu acho que é importante que, uma vez que a proposta do Governo foi seguida, ou foi, enfim, em paralelo, por propostas de redução de IRS, creio que de todas as forças políticas, é importante que, em sede do Parlamento, que é onde, neste momento, está a proposta e que é o órgão soberano para decidir sobre esta matéria, que, em sede do Parlamento, os partidos possam chegar a um entendimento para que os portugueses, o mais rápido possível, nós teríamos gostado que fosse julho, quanto mais tempo demorar esse entendimento, mais difícil será que em julho esta descida se possa refletir já nas tabelas de retenção na fonte, mas se não for em julho, possa ser em agosto ou em setembro, para que os portugueses possam sentir um alívio adicional sobre o IRS. E nesse sentido, eu sei, Sr. Deputado, que o PSD e o CDS, os dois partidos que suportam este Governo, foi ontem anunciado pelo líder parlamentar do PSD, anunciaram uma nova proposta, que obviamente o Governo acompanha, e que é uma proposta que procura, naturalmente, estabelecer pontos com outras forças políticas e tentar chegar a um mínimo denominador comum que possa aprovar uma descida de IRS que este ano representaria, de poupança para as famílias portuguesas, cerca de 350 milhões de euros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda não usa a palavra, Sr. Deputado Carneiro, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, por também referir essa proposta que ontem foi abordada aqui no Parlamento, porque nessa proposta a AD aproximou-se daquilo que eram as pretensões, quer do Partido Socialista, quer do Partido Chega, no que diz respeito ao 3º e 4º escalões, portanto, reduzindo ainda mais a tributação nos rendimentos do 3º e 4º escalão, que seriam os rendimentos inferiores, e esse esforço que a AD está a fazer é no sentido de encontrar, de facto, um consenso, um mínimo denominador comum. E sobre isso é importante, quando analisamos esta questão da redução do IRS, vermos qual era a situação em que os portugueses estavam em 2023 para, juntamente com o que foi feito para 2024, mais aquilo que nós nos propomos fazer no Parlamento, ver qual é o impacto global para as pessoas. Eu estive a fazer umas contas e cheguei à conclusão que, com todas as reduções que nesta proposta que foi apresentada ontem, em que se acompanha o 3º e o 4º escalão, reduzindo menos o 6º escalão, mas ainda assim reduzindo face ao que está em vigor no Orçamento de Estado, nós estamos a falar de uma redução de 18,75 pontos percentuais. 85,3% dos quais concentrados entre o 1º e o 5º escalão. Será correto dizermos que a AD está a querer reduzir só para os rendimentos mais altos? Portanto, se entre o 1º e o 5º escalão nós estamos a fazer uma redução que, no cômputo de toda a redução desde 2023, representa 85,3%, nós estamos ou não a valorizar mais os rendimentos inferiores do que os rendimentos superiores. E só para termos uma noção, também nestas minhas contas de merceeiro, no 7º e 8º escalão, a redução que é proposta, que são 0,75 pontos percentuais, portanto, dos 18,75, o 7º e o 8º são apenas 0,75 pontos percentuais, isso representa 4% de toda a redução desde 2023. Sr. Ministro, a pergunta que eu lhe faço é, não é a proposta que está em cima da mesa, de facto, benéfica para a classe média e também para os rendimentos mais baixos?
E qual é a importância de nós tomarmos medidas desta natureza que abrangem também o 6º, o 7º e o 8º escalão?